convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante desse evangelho tão bonito do chamado de Mateus, na festa de São Mateus, 21 de setembro, já bem às portas da primavera, mas se bem que o calor já chegou, vai vir o frio de novo, parece, né? Lá dentro, a Terra está doente, o ser humano está destruindo o planeta e a Terra vai tentar se recuperar. E grandes desastres se nós não cuidarmos melhor. Né? Mas, então, nas vésperas da primavera, São Mateus Evangelista, com essas boas notícias que nos traz. E também na leitura, interessante que a leitura da carta aos Efésios hoje é por causa da festa de São Mateus, e essa leitura foi escolhida porque ali fala que foi ele, né, que instituiu alguns como apóstolos, foi Jesus que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como catequistas, como mestres, né? E então Jesus instituiu. Então, como fala ali apóstolos e evangelistas, está mostrando que Jesus instituiu, como nós vemos ali, Jesus chamando o Levi que estava lá, Mateus que estava lá na coletoria de impostos para segui-lo. Mas também aqui nós temos nessa passagem da Carta aos Efésios, que é o livro do mês da Bíblia deste ano, Carta aos Efésios. É uma carta eclesiológica que zela pela unidade, como nós devemos trabalhar pela unidade e não pelas guerras. Né? É muito melhor fazer uma mesa de negociação do que uma guerra. É muito melhor a gente se reconciliar do que ficar distribuindo ódio por ali, como estava na moda até pouco tempo, né? Quem sabe nós vamos nos converter para criar unidade e paz, que é um só Deus, um só batismo. É interessante que aqui também, nessa carta, nós vemos São Paulo profundamente inspirado pelo exemplo e ensinamento de Jesus. Ele vai escrevendo esse hino da caridade, esse hino da unidade da igreja, dizendo, né, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, né, porque é um só Pai, Deus de todos, que reina sobre todos, não é sobre alguns. Não é que alguns têm o reinado de Deus e os outros são inimigos de Deus. Deus reina sobre todos. Todos. Não existe grupinho privilegiado. Deus reina sobre todos os povos. Deus nos criou a todos. E não só diz isso, ó, Deus reina sobre todos. Agora, Ele é Pai de todos. E uma coisa mais importante ainda, nós estamos preparando a Assembleia da Ação Evangelizadora junto com o Bispo Dom João Francisco. Né? E olha só que coisa linda que diz essa carta aos Efésios. Reina sobre todos e age por meio de todos. Não é só uns que têm o dom do Espírito Santo, o privilégio. Deus age por meio de todos. Também o último lá da comunidade, o mais pobrezinho, o pecador. Deus está agindo ali também. Deus quer agir ali também. Né? E que bonito esse evangelho, então, que inspirado nesse evangelho, o Papa Francisco escolheu uma frase de São Beda, o Venerável, que, comentando esse evangelho, ele deu aquela frase tão bonita, né?
que a gente lê em São Beda, miserando atque eligendo. Miserando, atque eligendo, miserando, miséria, né? Ou miserando, tendo misericórdia, que podemos dizer, olhou com misericórdia, tendo misericórdia, miserando. Então, com misericórdia, olhando com misericórdia, o elegeu, o escolheu. E é esse olhar que Jesus vai ter para com todos nós, né? Por isso nós temos esse grande evangelho, porque Deus olhou com misericórdia para um pecador, como nós também somos pecadores. Vamos aceitar que Deus nos olhe como pecadores, que necessitamos da sua graça para viver em paz. Obrigado, Senhor, por nos dar São Mateus e esse evangelho tão bonito que nos traz as bem-aventuranças. E vamos então fazer o nosso ofertório.